Tamo pronto para mais um vídeo? Então se você gosta aí de mutantes e do universo aí da Marvel ou da DC como um todo, cara, te convido a se inscrever nesse canal, hein? Vídeos aí todos os dias desse mundo nerd. Inclusive, comenta aqui embaixo quais vídeos vocês querem ver aqui no canal. Vou trazer vídeo de anime, hein? Vou trazer vídeo aí de Monsterverse, já fiz alguns. Muito vídeo legal. Mas hoje, mutantes. Mutantes temidos pela manipulação do tempo. E não é manipulação do tempo no quesito atmosférico, assim, de raios, ventania, tempestade. Não, cara. Manipulação do espaço-tempo. Consegue voltar no passado, alterar o futuro e paralisar o tempo das pessoas. Esse tipo de tempo. Obviamente, esses mutantes aqui, né, com esse tipo de poder, são alguns dos mais poderosos. Então vamos lá. Pela grande quantidade de indivíduos que carregam ali o gene X, existem diversos mutantes e diversos tipos de poderes dentro dos mutantes ali da Marvel. Mas é claro que assim tem também alguns personagens que compartilham dos mesmos poderes, ou pelo menos, né, o mesmo subtipo de poder. A manipulação do tempo é um dos poderes, como eu mencionei, mais fortes aí de toda a ficção. Aqueles que portam essa habilidade são sempre destinados a serem muito fortes e salvar o dia aí, né, e podem colocar também o mundo em suas mãos, caso eles queiram. Hoje eu vou trazer para vocês os 9 mutantes aí do universo da Marvel, que graças aos seus poderes poderiam causar enormes tragédias e mudar a linha do tempo como bem entendessem, né, caso de fato eles quisessem fazer isso. Então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Número 1, temos a mutante Tempus. Cara, não tem como falar de mutantes que manipulam o espaço-tempo sem falar daquela que literalmente carrega esse poder no seu nome. Eva Bell é uma mutante australiana e descobriu a sua mutação ao parar o tempo de uma festa em que ela estava junto do seu irmão e do garoto que ela era afim, o crush dela. O seu principal poder é o do controle do tempo e do espaço, geralmente utilizando esferas que congelam tudo o que está dentro. Ela também já demonstrou conseguir usar esses poderes em vários alvos de uma única vez, até mesmo paralisando os próprios Vingadores em uma ocasião nos quadrinhos. Treinando ali com a mutante magia também, ela acabou desenvolvendo mais os seus poderes mutantes e descobriu que pode não só paralisar, como também enviar, cara, os seus alvos através do tempo, pro passado ou pro futuro. Quando saiu a lista oficial dos mutantes de níveis ômegas, houve uma discussão bem grande, cara, em alguns fóruns, né, porque a Tempus não estava na lista e ela tinha um poder muito roubado. E bom, até hoje não temos uma resposta sobre isso, mas já foi dito sim que ela é uma potencial nível ômega. Então resta aí aguardar para ver como que isso vai se concretizar no futuro das histórias dos mutantes. Cada ano que passa, os mutantes estão sendo mais desenvolvidos aí nos quadrinhos da Marvel. Então por enquanto temos aí 14 mutantes de níveis ômegas oficiais, né? Temos muitos que foram mencionados como possíveis níveis ômegas e tem alguns que são acima dos níveis ômegas, né? Tudo isso já trouxe muito vídeos aqui para vocês. Talvez numa futura lista eu vou incluir a Tempus também como nível ômega. Fica esperto aí. Número 2, temos agora o Legião. O Legião é um dos personagens mais poderosos de todos os quadrinhos. E é claro que no pacote de poderes do personagem não podia faltar também a manipulação do tempo. Como a maioria aqui sabe, os poderes do Legião, né, é a geração de novos poderes. E para cada novo poder que ele gera também uma personalidade que controla esse poder em específico. Lembrando que vários dos poderes que o Legião possui são considerados níveis ômegas e não só a sua alteração de realidade. Bom, uma das suas personalidades mais poderosas foi uma criada a partir do poder gerado da manipulação do tempo. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal também com todas as personalidades do Legião, né? Então depois dá uma olhada aí que eu vou deixar o link pra vocês. Mas bem, voltando aqui pra sua personalidade, é chamado de Time Sync. Essa personalidade, cara, é tão poderosa que ao aparecer já derrubou de cara um mutante que atualmente também é considerado nível ômega, o Magneto. Essa personalidade demonstrou a capacidade de parar o tempo, teletransportar a consciência de alguém para o passado ou para o futuro, pode também enviar ataques que ele vai receber para o futuro ou para o passado e pode também ver o próprio futuro. É uma personalidade do Legião extremamente poderosa e lembrando que essa é uma das centenas de milhares de personalidades na mente do Legião. Então o cara é literalmente insano e bizarramente poderoso. Seguindo temos a magia. Liana Rasputin é a irmã mais nova do mutante
Colossus, que é o General de Krakoa. Ela é a maga suprema do Limbo e mais uma da lista aqui também com poderes de manipulação do tempo. A sua mutação permite que Lyanna crie discos de passo, que são basicamente círculos de teletransporte, atuando da mesma forma que o Doutor Estranho nos filmes, né? Que abre aquele círculo ali, passa e tá em outro local. Ela então pode criar vários desses discos, que nem o Doutor Estranho, né? Teletransportando não apenas ela, mas sim grupos inteiros de pessoas no tempo e no espaço. Mas diferente de outros aqui na lista, o seu controle de viagem temporal é bem menos lapidado. Houve até mesmo uma ocasião em que ela queria teletransportar ela e uma amiga para Nova York, alguns segundos no futuro, e ela acabou avançando uma semana sem querer. Essa margem de erro se torna maior à medida que a distância em que ela quer enviar algo ali aumenta, né? Mas no quesito potencial, ela é uma das maiores dentre os mutantes também, sendo que o próprio Doutor Estranho já afirmou que a magia poderia ampliar, cara, a escala dos seus poderes temporais com um bom treinamento e assim ficar ainda mais poderosa. Seguindo, temos Rachel Summers. Rachel Summers é a filha do mutante Ciclope com a Jean Grey, imbuída da Fênix Negra, né? Em uma linha do tempo alternativa chamada de Dias de um Futuro Esquecido, que adaptou até no filme, né? A sua primeira demonstração de habilidades relacionadas com o tempo foi quando ela enviou a mente da mutante Kitty Pryde para o corpo mais jovem, né, da mutante. Assim, a Kitty lá no passado teve consciência do que estava acontecendo no futuro. Inclusive, isso foi adaptado no filme, mas no filme a gente não teve a Rachel Summers, né? A Kitty Pryde que acabou tendo essa habilidade. E bem, isso também não mudou a linha do tempo, já que a Kitty foi enviada para o seu corpo mais jovem em uma outra realidade, o que não alteraria em nada, né, o mundo da Rachel no futuro. Mais tarde, quando as duas foram encurraladas por robôs Nimrods, que são sentinelas muito aprimorados tecnologicamente, Rachel foi novamente forçada a viajar no tempo, e a partir daí ficou na mesma linha do tempo que os seus pais no passado. Ela é uma personagem que de vez em quando tá viajando ali no tempo nos quadrinhos. Inclusive, né, em uma ocasião ela já até mesmo perdeu acesso à Força Fênix quando ela estava em um outro futuro alternativo. Quando ela retornou para a linha do tempo do universo 616, a Força Fênix não retornou com ela e foi necessário conseguir poder de uma outra fonte nessa nova realidade para ela conseguir voltar ao seu nível de força habitual. Afinal, os poderes mutantes dela mais da Força Fênix, obviamente vai deixar ela muito mais poderosa. Ela também tem uma certa proteção de alterações na linha do tempo, como foi mostrado quando ela se protegeu das alterações da Feiticeira Escarlate, né, na Dinastia M, que alterou toda a realidade. Seguindo, temos Nate Grey. Nate Grey é um dos mutantes mais poderosos já apresentado dentro dos quadrinhos, até mesmo superando o nível Ômega, cara, e por muito tempo também foi o mutante mais poderoso vivo. Assim como o próximo da lista, ele é resultado das manipulações genéticas do Senhor Sinistro, tudo isso para derrotar o vilão Apocalipse, utilizando ali o DNA da Jean Grey e do Scott Summers, né, para criar um mutante perfeito. O seu poder é insanamente alto, sendo que ele já foi também comparado com a Jean Grey em posse da entidade Fênix, e é até difícil listar tudo que esse cara é capaz de fazer. Mas algumas das capacidades que ele tem ali, cara, é, né, alterar a realidade ou então manipular o espaço-tempo, onde ele foi visto inclusive saindo ali do fluxo do tempo e foi ver o futuro em todas as suas possíveis variações. Ele até mesmo afirmou que tinha mais de 300 maneiras de ver o futuro, já que a precognição também fazia parte do pacote dos seus poderes. O cara é insano. E seguindo, temos o Cable, cara, né? Terminando ali os filhos do Ciclope e da Jean Grey, vamos então pro Cable, que inclusive já foi pros cinemas lá no filme do Deadpool e também viajou no tempo no cinema. Pra falar a verdade, ele não é filho propriamente dito assim da Jean Grey, mas sim de um clone feito, né, pelo Senhor Sinistro, Madeleine Pryor. E bom, após o Cable ser infectado com um vírus tecno-orgânico, ele foi enviado para o futuro, né, pela personagem Ascani, informando Jean e o Ciclope que o Cable seria um salvador no seu mundo. Como filho da mutante com a mente mais poderosa já vista, né, e com o DNA do Summers, que é muito poderoso, o Cable então herdou os poderes telepáticos da sua mãe, num nível assim absurdo. E como a genética do Summers, né, como eu falei, combinada com a genética dos Greys, formam o mutante mais poderoso, ele acabou adquirindo poderes muito além do esperado. Um desses poderes é sim a sua capacidade de viajar no tempo psionicamente, né? Ele pode deslocar a si mesmo e outros, né, em qualquer ponto específico do fluxo do tempo. Ele pode fazer isso com o seu próprio corpo e também com outras pessoas, ou até mesmo em forma astral. Mas é difícil dizer se o Cable mantém esses poderes ainda nos dias de hoje, já que vira e mexe ele acaba perdendo as suas habilidades e sendo um pouquinho mais nerfado nos quadrinhos. Tanto que no filme ele consegue viajar no tempo utilizando de mecanismo, né, um aparelho que ele acaba desenvolvendo lá. Temos
também Suzanne Chan. Suzanne é a filha de 2 imigrantes chineses que foram para os Estados Unidos em busca de condições de vidas melhores. Infelizmente, para a personagem, ela e a sua família foram pegos em um fogo cruzado ali de 2 gangues, mas ela acabou saindo ilesa. Isso porque nesse momento de desespero, a sua mutação se ativou e ela acabou parando as balas ali, cara, naquele momento, sendo que era tudo que ela se lembrava daquela situação. Ao retornar mais tarde no local onde os seus pais foram mortos, ela conseguiu utilizar os seus poderes para conseguir observar todo o passado, aonde ela estava junto dos pais dela. Graças às suas habilidades, ela foi capaz de encontrar quem matou os seus pais, utilizando seus poderes para novamente evitar a morte, cara, e chamar ali a polícia para prender esses criminosos, e se juntando depois aos mutantes, aos X-Men, né, logo após isso. Então sim, é um baita poder, né? Ela consegue ver o passado, consegue ver o futuro e também consegue parar o tempo em volta dela. Não temos informações da escala desse poder, então a gente não sabe se ela pode parar o tempo de toda uma cidade ou só de locais bem próximos a ela. Seguindo, temos Feiticeira Escarlate. Bom, atualmente a Feiticeira Escarlate não é mais uma mutante nos quadrinhos por conta de decisões da editora Marvel. Tinha algumas questões contratuais de direitos autorais da personagem, né, porque a Feiticeira Escarlate estava sendo utilizada nos filmes da Marvel lá com o Mercúrio, só que na verdade os mutantes eram da Fox. Então o que a Marvel fez, já que os mutantes eram da Fox e a Marvel queria utilizar a Wanda e o Pietro, fez com que eles parassem de ser considerados mutantes. Mas eu vou considerar ela aqui pra lista porque a maior parte do tempo das publicações da personagem nos quadrinhos, ela sempre foi uma mutante, inclusive nas animações, cara, X-Men dos anos 90, Wolverine, os X-Men, X-Men Evolution, etc. Então é bem provável que no futuro aí dos quadrinhos ela volte a ser considerada uma mutante também. Mas bem, o seu poder, cara, pela manipulação do tempo ali, nem tem a ver com a sua antiga mutação, né? Mas sim com os seus poderes mágicos absurdos de forte. Um bom exemplo que eu posso dar foi quando os seus filhos foram resgatá-la, né? Sem as memórias ali do castelo do Doutor Destino, e nisso eles voltaram no tempo para a época do quadrinho de Vingadores A Queda. Eles fizeram isso utilizando a tecnologia de viagem no tempo do jovem Kang, né? Do Rapaz de Ferro, que fazia parte dos Jovens Vingadores. Mas quando tudo começou a desandar, a Feiticeira Escarlate recobrou as suas memórias e com seus próprios poderes fez com que todos voltassem ao período do tempo atual, cara. E isso só foi um exemplozinho dos poderes dela. A Feiticeira Escarlate tem controle completo do tempo, espaço e realidades, graças à sua magia do caos também, né? E também atualmente por ser a hospedeira do Kton dentro dela. Então sim, a Wanda é insanamente poderosa e é mais uma mutante que tem também acesso a poderes do tempo e é altamente temida por isso. Não podemos esquecer também do Franklin Richards, cara, outro personagem que também deixou de ser um mutante recentemente nos quadrinhos, né? Mas ele vai estar na lista pelo mesmo motivo da Feiticeira Escarlate. Por grande parte do tempo aí, a maioria do tempo dos quadrinhos, ele sempre foi um mutante. E eu também acho que ele vai voltar a ser, mesmo que atualmente ele não é considerado mais mutante. Bom, o Franklin é um dos maiores manipuladores de realidade dentro da Marvel, cara, com capacidades a níveis multiversais. E com isso também pode manipular o próprio tempo. Na lista oficial que teve de mutantes níveis ômegas, o Franklin Richards estava lá, cara, como um dos maiores mutantes de todos. O seu feito mais conhecido aí por todos, né, e que eu já comentei aqui no canal, foi quando ele se uniu com a sua versão adulta, né, sua versão do futuro, para derrotar os Celestiais e fez do Galactus o seu arauto. O Franklin Richards mais velho abriu um portal no tempo, levando ele e a sua irmã para salvarem a sua família das entidades cósmicas. O personagem já teve mais interações também com os heróis no passado e até mesmo impediu o seu avô de viajar no tempo, mostrando um controle absoluto sobre esse poder de controle do tempo e também as suas variações. Vira e mexe a gente vê ali o Franklin Richards nos quadrinhos utilizando o seu poder de controle sobre o tempo para ver a sua versão do futuro, pedir conselhos ou visitar a sua versão no passado. O Franklin Richards é muito legal tendo esses poderes, mas você também pode ser um cara legal deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo para acompanhar os próximos, hein? Te espero aqui amanhã. Valeu!